Você sabia que O Mágico de Oz, um dos maiores clássicos da história do cinema, teve um dos bastidores mais caóticos de Hollywood? A produção de O Mágico de Oz, de 1939, uma das obras mais influentes da história da indústria cinematográfica, foi marcada pelas músicas inesquecíveis, da atmosfera mágica, por decisões arriscadas, acidentes durante as filmagens, mudanças constantes no projeto, e uma série de acontecimentos que transformaram seus bastidores em um verdadeiro caos. Ao mesmo tempo, o filme também revolucionou o cinema, introduzindo técnicas visuais inovadoras, popularizando o uso dramático das cores, e criando imagens que se tornariam símbolos da cultura popular. Neste vídeo do Cine Explorador, você vai descobrir os segredos do Mágico de Oz, entender como foi a produção, conhecer os bastidores, e explorar alguns detalhes escondidos que quase ninguém percebeu. A história de O Mágico de Oz acompanha Dorothy, uma jovem garota que vive com seus tios em uma fazenda no Kansas. Sua vida muda completamente quando um poderoso tornado atinge a região e transporta sua casa para um lugar completamente diferente. Ao acordar, Dorothy percebe que foi levada para um mundo fantástico chamado Oz. Lá, ela descobre que a única maneira de voltar para casa é seguindo a famosa estrada de tijolos amarelos, que a leva até a misteriosa cidade das Esmeraldas. Durante sua jornada, Dorothy encontra 3 personagens que se tornariam alguns dos mais famosos da história do cinema. O Espantalho, que deseja ter um cérebro. O Homem de Lata, que sonha em possuir um coração. E o Leão Covarde, que acredita não ter coragem. Enquanto procuram a ajuda do enigmático Mágico de Oz, eles enfrentam desafios, criaturas estranhas, e as ameaças da temida bruxa má do Oeste. Hoje, essa história é considerada um dos maiores clássicos do cinema. Mas poucos sabem que a produção desse filme enfrentou inúmeros problemas antes de chegar às telas. Um dos momentos mais famosos de O Mágico de Oz acontece logo no início da história. No começo do filme, o Kansas aparece em tons apagados, quase monocromáticos, representando a realidade simples da vida de Dorothy. Mas tudo muda quando ela abre a porta de sua casa e entra no mundo de Oz. De repente, a tela se transforma em um espetáculo de cores vibrantes. Para o público de 1939, essa transição entre o preto e branco e o Technicolor foi absolutamente surpreendente. Na época, o uso de cores no cinema ainda era relativamente raro, e O Mágico de Oz mostrou que a cor poderia ser usada não apenas como um detalhe visual, mas como uma ferramenta poderosa para contar histórias. Esse momento se tornou um marco na história do cinema, e ajudou a consolidar o uso do Technicolor em grandes produções de Hollywood. É por isso que muitos historiadores afirmam que O Mágico de Oz mudou o cinema para sempre. Apesar do resultado final parecer mágico e perfeito, os bastidores de O Mágico de Oz foram extremamente caóticos. A produção passou por diversas mudanças ao longo das filmagens. O roteiro foi reescrito várias vezes, diferentes diretores assumiram partes do projeto, e algumas decisões foram tomadas apenas durante o processo de gravação. Além disso, os efeitos visuais e as técnicas de filmagem exigiam equipamentos enormes e uma iluminação extremamente forte. As luzes usadas para capturar as cores do Technicolor eram tão intensas que a temperatura dentro dos estúdios podia se tornar quase insuportável para os atores. Os figurinos também criavam dificuldades. O traje usado pelo ator que interpretava o Leão Covarde era feito com pele real e extremamente pesado. Durante as filmagens, o calor e o desconforto eram tão grandes que o figurino precisava ser seco várias vezes ao longo do dia. Esses detalhes mostram que, por trás da fantasia, a produção do Mágico de Oz foi muito mais difícil do que muitos imaginam. Os problemas nas filmagens de O Mágico de Oz também incluíram acidentes graves. Um dos casos mais conhecidos aconteceu com o ator que originalmente interpretaria o Homem de Lata, Bunny Ebsen. A maquiagem metálica usada para criar o visual do personagem
continha partículas de alumínio, que acabaram causando uma reação severa em seu organismo. O ator precisou ser hospitalizado, e foi substituído por Jack Haley. Outro acidente aconteceu durante uma cena envolvendo a bruxa má do Oeste. Durante uma cena com fogo, algo saiu errado, e a atriz sofreu queimaduras durante as gravações. Esses incidentes mostram que as filmagens de O Mágico de Oz foram muito mais perigosas do que parecem quando assistimos ao filme. Entre todas as histórias dos bastidores, nenhuma é tão marcante quanto a de Judy Garland, a jovem atriz que interpretou Dorothy. Quando participou de O Mágico de Oz, Judy tinha apenas 16 anos. Na época, os grandes estúdios de Hollywood exerciam um controle rígido sobre a vida de seus atores, especialmente os mais jovens. A aparência dela era constantemente ajustada para que parecesse mais jovem na tela, e sua rotina de trabalho era extremamente intensa. Ela recebia anfetaminas para manter a energia, e era sedada para dormir. Seu salário era de apenas $500 por semana, muito menor que dos colegas homens. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, Judy Garland entregou uma das performances mais memoráveis da história do cinema. Sua interpretação da música, Somewhere Over the Rainbow, se tornaria uma das cenas mais marcantes já filmadas. Até hoje, muitos espectadores consideram esse momento um dos mais emocionantes da história de Hollywood. Mesmo sendo um filme extremamente conhecido, ainda existem vários detalhes escondidos em O Mágico de Oz, que passam despercebidos por muitos espectadores. Um exemplo curioso envolve o famoso vestido usado por Dorothy. Na tela, ele parece azul e branco. No entanto, o figurino original era, na verdade, azul e rosa. Essa escolha foi feita porque as câmeras Technicolor captavam melhor essa combinação de cores. Outro detalhe interessante envolve a famosa cena em que Dorothy abre a porta e vê o mundo de Oz pela primeira vez. Para criar a ilusão da mudança de cor, os produtores usaram um truque de filmagem bastante engenhoso, envolvendo cenários pintados e uma dublê que aparece brevemente na cena. No livro original, os sapatos de Dorothy eram prateados. A MGM os mudou para vermelhos rubi, para destacar o Technicolor. Esses pequenos segredos mostram que O Mágico de Oz está cheio de curiosidades e detalhes escondidos, que continuam fascinando os fãs do filme. Mais de 8 décadas após seu lançamento, O Mágico de Oz continua sendo um dos filmes mais importantes da história do cinema. Sua mistura de fantasia, música e inovação visual influenciou inúmeras produções que vieram depois. Além disso, o filme criou algumas das imagens mais lembradas da cultura popular. A estrada de tijolos amarelos, a cidade das esmeraldas, os sapatos vermelhos de Dorothy. Todos esses elementos ajudaram a transformar O Mágico de Oz em um verdadeiro símbolo da história do cinema. Mesmo enfrentando inúmeros desafios durante sua produção, O Mágico de Oz acabou se tornando uma obra eterna. Um filme que continua encantando novas gerações, e que permanece como um dos maiores exemplos de criatividade e imaginação que Hollywood já produziu. Talvez seja justamente por isso, que mais de 80 anos depois, O Mágico de Oz ainda é considerado um dos maiores clássicos do cinema, e também um dos filmes mais fascinantes já feitos. Agora queremos saber de você. Depois desta viagem mágica pelo Mágico de Oz, você também o considera o filme mais fascinante do cinema? Quais as curiosidades de bastidores que você conhecia e quais descobriu conosco? Conta aqui nos comentários. Ah, não se esqueça de falar de onde você está assistindo, queremos saber onde nossos vídeos estão chegando. Hoje nosso abraço vai para Pedro Cardoso Pereira, do Maranhão. E se você gosta de explorar clássicos do cinema,
segredos de histórias e curiosidades sobre grandes obras, se inscreva no Cine Explorador. Nos vemos na próxima exploração. Valeu! The Wizard of Oz Special Edition.